Porque tem muito... Sério, Linara, tem muito jovem que assiste a gente. E nem todos têm uma empresa dos pais para fazer um estágio, para trabalhar, para ver se gostam ou não. E outros têm, mas não se veem fazendo aquilo, né? Você não se viu. Meu pai é médico. Então, assim, e aí? Não tem como eu falar assim, eu vou herdar a medicina do meu pai. Não, eu tenho que fazer o caminho todo que ele trilhou, e isso não é o que me motivava. Eu queria que você, com essa bagagem que você tem de olhar a geração anterior com muito sucesso, no meio ali, se posicionada, né? E indicar pra galera de 15, 16 anos, antes dos 20 ali, que conselho você daria, sabe? Olhando pra frente e olhando pra trás. Porque hoje você tá exatamente ali no meio. Sim. Né? Então você tem uma autoridade que é diferente dos seus pais falarem e é diferente de um jovem falar. Né? Que conselho você daria estando no meio pra uma pessoa falar, meu, é isso aqui, você vai se dar bem, você vai prosperar? Então, eu acho que 15, 16 anos é pouca idade pra gente saber o que a gente quer fazer, né? Pro resto da vida. Eu acho que é analisar com calma, né? Experimentar. Eu acho que isso é fantástico. experimentar é importante, apesar de eu estava ali dentro, mas eu nunca pensei que eu faria farmácia, jamais. Minha mãe sempre falou, Linara, é dos papéis, né? Administrativo. Isso. Então, eu acho que experimentar seria, né? Seria uma dica boa. Eu acho que hoje as pessoas precisam mais experimentar, mas tem muito pai que não quer deixar o filho errar, né? Isso. E aí experimenta, filho. Vai fazer. Não faz isso que vai dar errado. Aí você acaba travando a experimentação, né? Eu acho que esse direcionamento dos pais também é muito importante, né? É muito importante, porque o meu irmão, por exemplo, hoje ele é realizado, mas ele queria fazer agronomia, não veterinária. E minha mãe, não, veterinária não tem nada a ver com você. Né? Vou fazer veterinária. Daí foi fazer medicina no 5º ano. Vou largar a medicina porque eu vou abrir uma padaria. Minha mãe falou, não, você vai abrir uma padaria sendo médico, mas você não vai largar. E aí, hoje, ele tá super bem. Então, eu acho que esse olhar dos pais, né, esse direcionamento, não ir lá e obrigar né, a pessoa a fazer o que o pai quer, né? Mas, assim, eu acho que se você tirar isso, os pais conseguem, né, ter um olhar ali atento em relação... O pai tá vendo, às vezes, o que a gente não tá vendo. Isso. Né? E tem que saber dosar. A gente vê, por exemplo, na Europa tem muito disso. O rapaz lá termina o 3º ano, ele vai tirar um ano sabático e vai rodar o mundo. Pra eles é fácil, o cara monta num trem e roda a Europa. O mundo tá ali. O mundo tá ali. E aí ele volta com uma bagagem, aí ele vai fazer um vestibular. Aqui, assim, a pessoa fala, meu filho tá com 16 anos na faculdade. E o meu tá com 15. O outro, o meu tá com 14, passou, eu já vou entrar na justiça pra admitirem. Então, uma disputa. Aí fala assim, não, meu entrou antes, tá? E aí? Aí ele vai formar antes. E aí? Aí ele vai ter um diploma antes. E aí? E aí ele nunca vai trabalhar nessa profissão. Porque ele escolheu isso muito cedo. Não é o que ele queria. Não tinha maturidade, né? Não tinha maturidade, não tinha conhecimento de mundo. Eu tô lendo o livro do fundador da Nike e ele falou, vou rodar o mundo. E o pai, naquela época, falou, tá bom. O cara rodou o mundo, ele voltou e falou, já sei o que eu vou fazer. E fabricar tênis e importar no começo, para depois fabricar. Mas assim, cara, é uma volta ao mundo. Dá uma arejada na cabeça, né? Sim, eu acho que se eu tivesse esperado mais um tempo, talvez, né, já tivesse feito farmácia de uma vez. E teria economizado aí muito tempo. Mas tudo é válido, né? Tudo é válido. Não, e você vai ser uma farmacêutica com outras habilidades que outras pessoas que fizeram farmácia direto não têm. Sim. Né? A gente tem o patrocínio do Paulistinha Delivery. Oi, Johan, tem como você projetar na tela aqui? Adoro. Uma curiosidade disso, sabe o que é? O Rodrigo, que é o proprietário, é formado em farmácia.
Verdade? É verdade. E eu lembro porque, bom, eu sou amigo dele de infância. Você que não conhece o Paulistinha, tá? Já vou aproveitar e fazer aqui o merchan do Paulistinha, o melhor da cidade, está presente aí em mais de 10 cidades do Brasil. E o Rodrigo fez farmácia na Univag. Onde eu faço. O pai dele era dono daquela farmácia, drogaria Marisabel. A drogaria Marisabel na Avenida Couto Magalhães, aí aposentou, fechou, vendeu agora. E agora ele tá manipulando. E agora ele tá manipulando sanduíches. E tá indo muito bem, mas ele fala, Júlio, eu fiz farmácia e fiquei muito tempo no balcão ali com meu pai, aprendi muito. E aprendi muito de negócio também. E aí onde ele começou, aí ele abriu loja de vender ingresso, casa de festas foi dele, abriu, enfim, um monte de coisa. Aí experimentação. E foi experimentando, acertou, abriu Cozinha dos Fundos, food truck, e acertou no Paulistinha, assim, de uma forma que ele tá super bem. Curioso, né? Uma coisa em comum aqui, farmácia. Mas agora na faculdade eu tô fazendo um estágio em controle de qualidade de alimentos. Aí. O farmacêutico tá entrando nessa área também. Aí, se eu soubesse, eu ia lá fazer estágio com ele. Em uma das 11 cozinhas do Brasil. Exatamente. Muito legal. legal. É um caso de sucesso, né? O Paulistinha. E a gente tem a pergunta que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, que é uma definição de sucesso pelo nosso convidado. Então tá aí a pergunta pra você. Como é que você definiria o sucesso na sua vida até hoje aí? É uma pergunta difícil. Né? É como eu falei, é você manter a sua qualidade sempre, independente de qualquer coisa, né? E muito trabalho, gente. Trabalhar e conhecer as novidades, saber o que tá rolando lá fora, né? Não deixar de se atualizar, sempre buscar informação. A gente sempre mantém a tradição, mas, né, com a atualização. A tradição é a credibilidade de toda a história que vocês já construíram. E a inovação é que impede você de ser engolido. Porque a concorrência vem, né? Novos players. E aí você tem que estar sempre se atualizando. O sucesso, então, não pode ser manipulado. De jeito nenhum. O sucesso tem que ser em doses homeopáticas. É isso aí. Fizemos um fechamento com os ingredientes corretos. Com os ingredientes corretos. Matérias-primas. Com as matérias-primas. De qualidade.